Esse é o Luke, e o que ele passou o verão construindo vai te deixar de queixo caído. Acontece que um garoto com muita imaginação e vontade de chegar lá pode criar algo absolutamente incrível em um tempo realmente curto. E embora crianças como o Luke construam coisas com boas intenções, outras crianças hiperfocadas podem ser desviadas para territórios mais sombrios com a sua curiosidade. Quer saber por quê? Bom, fica ligado para descobrir. Do bom ao ótimo e, francamente, até o assustador, a gente vai conferir alguns jovens que construíram coisas totalmente loucas sozinhos. A nossa história começa no estado do Iowa, em 2016, com um garoto chamado Luke Thiel. A escola estava de férias pro verão, e enquanto a maioria dos alunos do ensino fundamental aproveitavam a oportunidade para relaxar, Luke estava desesperado por algo para fazer, e ele encontrou. Foi então que ele descobriu pela primeira vez o conceito de casas minúsculas enquanto navegava no YouTube, e logo ficou absorto na ideia de conseguir a sua própria casa minúscula. Caso você não saiba, casas minúsculas são, de acordo com o Código Internacional de Residências, casas com no máximo 37 metros quadrados de área útil, excluindo lofts. Na verdade, a casa minúscula média ocupa apenas cerca de 21 metros quadrados, em comparação com a média das casas normais, que nos Estados Unidos se estende por cerca de 211 metros quadrados. Isso faz com que as casas classificadas como casas minúsculas sejam apenas cerca de 10% do tamanho de uma casa média. Mesmo assim, um estudo recente descobriu que 56% dos americanos participantes considerariam reduzir para uma casa minúscula. Para muita gente, há um certo apelo aconchegante nessas moradias minimalistas. Claro que o Luke, um garoto de apenas 12 anos, não estava tão preocupado com moradia quanto como ter um lugar legal para passar tempo, mas teria um longo caminho entre ele e o seu sonho de casa minúscula, já que os seus pais impuseram uma condição rigorosa. Claro, eles estavam felizes por Luke ter uma casa minúscula no quintal, mas apenas sob uma condição: ele teria que construí-la sozinho e assumir total responsabilidade financeira por ela. Mas Luke certamente não era do tipo que fugia de um desafio, então ele começou a trabalhar, desde cortar a grama dos vizinhos até fazer tarefas para ganhar dinheiro, até mesmo catar materiais reciclados para reduzir custos. Luke não teve medo de sujar as mãos, e sendo o jovem sagaz que é, conseguiu até trocar os seus serviços, que consistiam em coisas como limpar garagens, com alguns trabalhadores locais, que em troca prometeram lhe ensinar a fazer fiação e carpete da sua casa minúscula. Até que com os materiais reunidos, habilidades desenvolvidas e impressionantes $1.500 no banco dos seus trabalhos esporádicos, era hora de colocar o projeto da casa minúscula em andamento. Como qualquer grande gerente de projetos, Luke tinha uma visão muito clara. A casa seria de forma simples, medindo 3 metros de comprimento e 1,70 de largura. O exterior seria revestido com telhas de cedro, e o telhado teria uma leve inclinação com uma pequena saliência na frente. A fachada teria janelas estilo guilhotina e apresentaria uma porta de aço reciclada, cortesia de um amigo da família. Do lado de fora haveria uma pequena varanda de madeira, abrigada pelo telhado saliente, com espaço para flores e plantas, criando um ambiente convidativo e acolhedor. Com uma pequena ajuda do pai, Luke começou construindo a estrutura de madeira, aparafusando as peças com paredes de madeira recuperada, alocando espaço para uma porta e 3 janelas. Quando era mais novo, Luke frequentemente ajudava o seu pai com bricolagem, então ele se sentia bem confiante ao usar ferramentas para montar as coisas. Durante o processo, ele se tornou muito mais familiarizado com como a carpintaria e a eletricidade funcionam, ganhando habilidades de vida inestimáveis ao longo do caminho. O fato de esse garoto conseguir montar tudo isso em grande parte por conta própria é incrivelmente impressionante, mas à medida que ele embarcou no projeto, ficou claro que levaria mais tempo do que apenas as férias de verão. Na verdade, levaria mais de 1 ano e meio até que a casa minúscula tivesse totalmente completa, mas certamente valeu a pena esperar, sem falar em todo o trabalho envolvido, como eu tenho certeza que você vai concordar quando vir por dentro. Ao passar pela vibrante porta laranja de Luke, você é imediatamente recebido por uma pequena, mas suficiente área de cozinha, que abriga várias soluções inteligentes de economia de espaço, um truque típico das casas minúsculas. Por exemplo, a cozinha de Luke não só tem espaço embaixo do balcão, onde ele armazena sua mini geladeira e fogão, mas também há espaço dentro do balcão, abaixo de uma bancada articulada. Há também um armário de parede para Luke guardar os seus lanches e utensílios de cozinha. É um uso bem engenhoso de um armário de remédios reaproveitado, cujo espelho convenientemente faz o lugar parecer um pouco mais espaçoso. Agora, infelizmente, a casa minúscula do Luke não
não tem encanamento. Então, como solução alternativa, ele usa um jarro de água como dispensador, que parece dar conta do recado. E para finalizar toda a área de cozinha, Luke emulou azulejos de parede, reaproveitando piso vinílico autoadesivo, o que economizou dinheiro, trabalho e ficou muito bom. Ao passar pela cozinha, você entra na sala de estar e jantar. O sofá de canto não só é ideal para assistir TV, mas também funciona como assento para uma mesa de jantar, que se desdobra da parede. Usando o mesmo senso de inovação econômica, Luke também reaproveitou uma porta de vidro ornamentada, que estava prestes a ser descartada, e a incorporou na sua estante feita à mão, dando um toque acolhedor ao espaço. E o que é ainda melhor é que a mesma estante também funciona como uma escada, que dá acesso ao nível do loft. Lá em cima, você encontra um colchão de tamanho generoso, que o pai do Luke cortou de uma espuma velha, acompanhado por uma mesa de cabeceira, uma luz de teto e uma janela, que permite a entrada de luz natural. E mais importante ainda, a casa minúscula de Luke não é apenas bem projetada, mas com precauções como alarmes de fumaça, ventilação e extintores de incêndio. Então ela também é super segura. Então, o que você achou da casa minúscula do Luke? Um trabalho impressionante, né? Mas eu acho que a lição inspiradora da história do Luke é que as coisas menores na vida podem ser igualmente poderosas. Não apenas casas pequenas, mas também pessoas pequenas, como esse garoto incrível. E embora o projeto do Luke tenha apresentado inúmeros obstáculos para um pré-adolescente inicialmente sem dinheiro, ele provou que com pura determinação, empenho e tenacidade, você pode alcançar o que se propõe a fazer. Mas no que diz respeito a pré-adolescentes e adolescentes talentosos que construíram coisas incríveis, a gente tá só começando. Não só temos mais casas minúsculas impressionantes vindo aí, mas também bunkers subterrâneos misteriosos e até um experimento radioativo que deixou o FBI em estado de pânico. E todas essas criações surpreendentes foram construídas por jovens indivíduos incrivelmente engenhosos. Se você tá curtindo esse vídeo, pode deixar o seu like e se inscrever aí embaixo. E agora vamos à nossa próxima criação. David Hahn. Enquanto a história do Luke Thiel foi doce e cativante, essa próxima história de um garoto com um projeto inacreditável acho que pode ser chamada de qualquer outra coisa menos disso. Nesse caso, que começou como uma diversão e curiosidade infantil inocente, resultou em consequências verdadeiramente chocantes. Essa é a história de David Hahn. Tudo começou nos anos 80 com um presente inocente dos avós de David, o livro dourado de experimentos de química. Esse livro infantil de ciências de 1961 tinha sido criticado devido a muitos dos experimentos resultarem em subprodutos tóxicos e corrosivos. Mas o David, de 10 anos, que também era um escoteiro dedicado, tinha uma curiosidade inata e recursos. Então, naturalmente, ele se interessou por química. Receber o livro foi o sonho que se tornou realidade. E, bom, não demorou muito até que ele começasse a realizar todos os tipos de experimentos no seu quarto. Não há como negar o talento de David para química. Aos 14 anos, ele descobriu como fazer os seus próprios fogos de artifício polvilhando magnésio em pó sobre uma chama. E o que é mais impressionante e também preocupante é que ele até conseguiu fabricar nitroglicerina, um explosivo feito de glicerol, ácido sulfúrico e ácido nítrico. Mas por mais inteligentes que fossem os experimentos de David, eles eram extremamente perigosos, especialmente para um adolescente não qualificado e sem supervisão. Tipo, uma vez ele acidentalmente tingiu a sua pele de laranja brilhante quando estava testando métodos de bronzeamento artificial usando um pigmento chamado cantaxantina, porque quando você é um cientista maluco, ser exposto à luz solar de verdade não é uma opção. Bom, brincadeiras à parte, houve um incidente mais grave, que ocorreu quando ele agitou desajeitadamente um monte de fósforo em um recipiente de vidro. Ele explodiu rapidamente, os estilhaços de vidro foram lançados nos seus olhos e na sua pele, sem mencionar que incendiou seu quarto. Mas pequenas explosões tinham se tornado normais a essa altura, e a mãe e o padrasto desatentos e ligeiramente apáticos de David supostamente só permitiram que acontecesse. Embora depois do incidente com o fósforo, a mãe de David tenha tomado a decisão questionável de transferir o laboratório dele para o galpão ao ar livre, uma decisão que ela ia acabar se arrependendo. Com essa nova privacidade, David podia realizar experimentos ainda maiores e mais arriscados. Foi quando ele teve uma ideia muito perigosa, com uma fonte de inspiração verdadeiramente bizarra. Qual era o plano? Construir um pequeno reator nuclear. Para quê? Bom, em teoria, porque ele conseguia. Como? Bom, isso é um pouco mais complicado. Toda essa ideia começou estranhamente nos dias de escoteiro de David, quando ele estava trabalhando para ganhar o seu distintivo de mérito de energia
energia atômica. Parte dos requisitos para ganhar o distintivo envolvia entender os princípios básicos da energia nuclear, construir modelos de reatores e, no pior pesadelo de um oficial de saúde e segurança, essencialmente brincar com materiais levemente radioativos. Com a semente nuclear plantada no seu cérebro, David logo desenvolveu o desejo de construir um pequeno reator regenerador, um tipo de reator que gera calor, bem como seu próprio combustível. Só que o perigo dessa coisa é o risco de o reator sair de controle e derramar radiação nas áreas circundantes, um perigo que já havia ocorrido até mesmo em instalações profissionais de alta tecnologia. E esse garoto estava construindo um reator sem supervisão no seu galpão. Sim, vários sinais de perigo. De maneira muito astuta, David começou a reunir os materiais necessários fingindo ser um professor de física. Ele ligava para lugares como a Comissão Reguladora Nuclear, obtendo informações sobre como construir um reator regenerador e quais componentes ele ia precisar para isso. Eles até disseram para ele como isolar materiais radioativos. Com isso, David então ligou e escreveu para várias empresas e agências sob o seu pseudônimo de professor, conseguindo pequenas quantidades de materiais radioativos. Em uma ocasião, ele conseguiu comprar 100 detectores de fumaça, dos quais ele então colheu o metal radioativo, o ameriço. Além disso, ele extraiu lítio de baterias, rádio de relógios antigos que brilham no escuro e até encomendou urânio da Tchecoslováquia depois da queda da União Soviética. De alguma forma, através da força de vontade e da enganação, David, um garoto de 15 anos, tinha em mãos os componentes para um reator nuclear rudimentar. Não era um equipamento super tecnológico, e não era provável que esse reator desencadeasse a reação em cadeia de uma fusão nuclear em grande escala, mas era capaz de emitir nêutrons, ou seja, partículas subatômicas, que podem interagir com outros materiais radioativos do reator para gerar quantidades cada vez maiores de radiação perigosa. Tudo o que restava fazer era construir. Ao longo de 2 anos, David meticulosamente construiu o início do seu reator regenerador caseiro, expondo-se a produtos químicos e radiação potencialmente letais. Mas não era só ele que estava sendo exposto a isso, mas também a sua família e vizinhos. Usando seu contador Geiger, David logo começou a detectar altos níveis de radiação desde o galpão até seu quarto, e esses níveis só continuariam aumentando à medida que o reator permanecesse no galpão, até que finalmente David foi capaz de detectar níveis consideráveis de radiação a 5 casas de distância. Não preciso dizer que a exposição à radiação pode causar doenças como câncer, doenças cardiovasculares e até a morte. David sentiu que não tinha outra opção a não ser desmontar sua engenhoca antes que a radioatividade continuasse aumentando. Enquanto ele desmontava e carregava as peças do reator na traseira do seu carro, seus vizinhos curiosos interpretaram mal a situação e entenderam que ele estava roubando pneus. Logo, a polícia chegou e queria revistar o carro de David. Ele insistiu para que não fizessem, explicando que o conteúdo do porta-malas era radioativo. 1000 vezes o normal, na verdade. Mas possivelmente isso só piorou a situação. David foi preso, levado para interrogatório e com as autoridades temendo que o jovem de 17 anos estivesse desenvolvendo algum tipo de arma nuclear. Uma investigação conjunta entre a Agência de Proteção Ambiental e o FBI foi lançada. Felizmente, as acusações contra ele foram retiradas em algum momento, embora as autoridades federais tenham confiscado seus materiais radioativos, desmontado seu laboratório e enterrado tudo em um local de descarte de resíduos em Utah. Enquanto a Agência de Proteção Ambiental solicitou testar David para ver se os seus experimentos causaram efeitos de saúde a longo prazo, o próprio David se recusou. E embora você possa supor que essa recusa em ser verificado para a doença da radiação possa ter levado a um fim trágico para o David, não foi exatamente o caso. A verdade é que os traços da sua personalidade que o levaram a realizar um experimento tão imprudente e perigoso, e sem dúvida a falta de supervisão dos pais, pareceram levá-lo a um caminho escuro e autodestrutivo. Isso culminou tristemente com a sua morte prematura por excesso de álcool e outras substâncias aos 39 anos, em 2016. É uma história bem trágica quando você considera sua clara aptidão e paixão pela química. Quem sabe o que ele poderia ter alcançado se apenas o seu potencial tivesse sido devidamente nutrido. Em vez disso, ele sempre vai ser lembrado como o garoto que foi inteligente o suficiente para construir um pequeno reator no seu quintal, mas não inteligente o suficiente para perceber o quão ruim era essa ideia. Andrés Canto. Agora a gente vai focar em alguém que lidou com a sua angústia adolescente de uma forma um pouco menos destrutiva. Mas só um pouco. Quando eu era adolescente eu costumava reclamar tipo: "Ah mãe, você não me entende". E foi exatamente assim que o espanhol Andrés Canto, de 14 anos, se sentiu quando seus pais o proibiram de usar um moletom na cidade. Cheio de raiva por essa patrulha da moda, ele pegou a picareta do avô e começou a cravar no chão do quintal. Mas mal sabia ele que isso seria o começo de um projeto de 8 anos. Isso sim que é aquele famoso
não é só uma fase, mãe. Embora cravar essa picareta no chão tenha permitido que Andrés liberasse parte da sua raiva, isso também despertou uma ideia. Talvez se ele continuasse cavando, poderia criar a sua própria caverna subterrânea, onde ninguém ia poder dizer a ele o que vestir. E bom, nos próximos 8 anos, foi exatamente isso que ele fez. Ele inicialmente começou a cavar com a picareta, mas quando um amigo lhe emprestou uma broca pneumática, Andrés conseguiu fazer um progresso real, escavando impressionantes 5 metros abaixo da superfície. Durante todo esse tempo, Andrés começou a estudar técnicas de escavação e mais tarde, de maneira impressionante, desenvolveu um sistema de polias para levar os escombros à superfície. Claro, isso tudo é um tanto perigoso, com a ameaça iminente de tudo potencialmente desabar. Então Andrés tomou precauções para reforçar a caverna. Ele não só utilizou pilares de concreto reutilizados, mas também esculpiu tetos abobadados, que são uma forma comprovada de criar uma estrutura de sustentação de peso incrivelmente forte, graças às propriedades de distribuição de peso de uma forma de arco. Tá, mas chega de aspectos técnicos. Como é que ficou essa caverna do Andrés? Embora descer esses degraus ameaçadores possa parecer o começo de um filme de terror, eles levam ao incrível esconderijo de Andrés. Uma sala de estar, quarto, fogão a carvão e até 4 tomadas elétricas. A caverna de Andrés faria uma família pré-histórica muito confortável. Mas quando as autoridades espanholas souberam do esconderijo subterrâneo de Andrés, questionaram a legalidade dele. Mas como não conseguiram defini-lo como um porão, extensão ou estrutura de armazenamento, não tinham base para repreender Andrés e a sua caverna. Até hoje, mesmo que esteja mais ocupado com a vida de adulto, Andrés afirma que ainda dedica 4 horas por semana trabalhando na caverna. E embora atraia insetos, sem mencionar inundações durante o inverno, a caverna de Andrés nos lembra de nunca subestimar o poder do trabalho duro e da raiva de um adolescente. Matt Ryan. Para os millennials e membros da geração Z, a perspectiva de ser proprietário de uma casa pode parecer um sonho distante, já que os preços delas estão cada vez mais altos. Mas como a gente sabe, as casas minúsculas podem ser a resposta para isso, já que muitos estão trocando seus sonhos de cercas brancas por espaços menores. E esse próximo carinha fez isso com apenas 16 anos, enquanto a maioria dos jovens de 16 anos provavelmente está fugindo para ir a festas. Não eu, porque eu era conhecido como perdedor. Matt Ryan, de 16 anos, estava construindo a sua própria casa minúscula. Incrivelmente, ele completou essa tarefa física e financeiramente por conta própria, financiando a construção com 2 empregos de meio período. Mas como exatamente ele fez isso? Bom, conforme revelado em um vídeo postado no seu canal no YouTube em 2020, ele começou comprando um antigo trailer de escritório de construção no Craigslist, cuja planta media 2,60 m por 10,40 m, rendendo 26,8 metros quadrados de espaço. Depois de desmontar até a estrutura metálica, ele reconstruiu o interior e o exterior do zero, usando madeira que encontrou em lixeiras de construção. Na verdade, onde ele pôde, Matt utilizou materiais reciclados em toda a casa minúscula para reduzir custos. Aquela história, né? O lixo de um homem é o luxo do outro. E valeu a pena, já que ao todo, Matt gastou apenas $8.000 na sua casa, que é infinitamente menos do que você gastaria em uma casa nos Estados Unidos. Ao subir na varanda de Matt e entrar pela porta, você primeiro é recebido com a sua cozinha surpreendentemente espaçosa, com uma pia, micro-ondas, fogão, muito armazenamento em armários e uma geladeira de tamanho normal. A cozinha minúscula de Matt prova que o tamanho realmente não importa. Logo após a cozinha, o layout em plano aberto convida você a passar pela sala de estar, com um sofá de assento na janela posicionado para vistas da TV. Localizado na ala direita da casa, você vai encontrar o quarto e o banheiro de Matt. Embora você possa esperar que o banheiro seja minúsculo, ele tem um tamanho decente, um espaço para comodidades de tamanho normal, como um chuveiro feito com material de telhado reaproveitado e embelezado com botões de cedro. De maneira inteligente, para economizar espaço nessa área, Matt instalou portas deslizantes, eliminando o espaço necessário para portas normais se abrirem. No quarto, embora Matt tivesse originalmente a intenção de usar um espaço no loft, ele não gostou da ideia de ter que subir para entrar e sair da cama. Então criou um quarto no andar de baixo. Não só há espaço para uma cama de casal, mas também 2 guarda-roupas e armazenamento superior. E ao todo, olhando para o quarto, não parece que o espaço foi comprometido. Subindo ao nível do loft, Matt habilmente incorporou armazenamento nos próprios degraus, onde podem ser encontrados utensílios de cozinha e o seu aquecedor de água. E uma vez no loft, você vai ver uma área de estar aconchegante, preparada para assistir TV na sala de estar. Mas quando não está relaxando no loft ou na sala de estar, você pode encontrar Matt relaxando do lado de fora, seja na sua banheira de hidromassagem ou no seu balanço, ideal para observar as estrelas nas noites de verão. E a gente tem que admitir, o ambiente todo parece bem mágico. Agora, todo o projeto levou 2 anos para ser concluído e não estava pronto para morar até Matt
Matt completar 18 anos, mas custando apenas $8 mil em uma idade tão jovem é uma conquista incrível se você quer saber. E Matt certamente deveria estar orgulhoso do que ele criou. No seu vídeo ele explica como ninguém acreditava que ele ia conseguir, mas como ele disse, depois de perseguir o sonho por 2 anos, agora ele está realmente vivendo. Bunker do Apocalipse. Hoje, 2020 pode parecer um sonho delirante e distante, cheio de papel higiênico e histórias da Carole Baskin, mas como infelizmente todo mundo pode atestar, foi muito real. Estando presos em casa, o tédio nos pegou. E os irmãos Connor, Clayton e Bennett não foram exceção. Claro, o mundo já estava em estado de desordem, mas os jovens meninos ponderaram sobre o que fariam em caso de um apocalipse zumbi. Foi então que tiveram a ideia de construir um bunker subterrâneo. Mostrado no canal do YouTube dos garotos, Too Cool for School, eles apresentaram todo o processo do início ao fim. Eles começaram cavando um grande buraco usando só uma pá, e utilizando um sistema simples em que enchiam um balde suspenso com terra, conseguiram cavar impressionantes 3 metros de profundidade. Depois ampliaram o perímetro da base em cerca de 15 centímetros, transformando em uma sala quadrada, grande o suficiente para que os 3 coubessem. Claro, em caso de apocalipse zumbi, você nunca sabe por quanto tempo vai ficar lá embaixo. Então os meninos esculpiram um pequeno banco de terra e um nicho na parede para armazenar os seus lanches, bebidas e uma luz, mas praticamente esculpiram também degraus na parede para facilitar o acesso dentro e fora do bunker, e finalizaram com uma porta de alçapão feita de um pallet de madeira, que, é claro, seria crucial se um zumbi estivesse te perseguindo, e eu tô certo de que madeira reciclada oferece uma grande proteção, né? Bom, e falando de maneira mais prática, acho que evita que alguém caia de 3 metros de altura. Infelizmente, os garotos foram obrigados a preencher o buraco logo após a construção dele, porque os seus pais, compreensivelmente, não queriam um buraco de 3 metros no quintal, mas meu amigo, eles vão se arrepender se acontecer um apocalipse zumbi. William Kankwamba. No mundo moderno, a gente muitas vezes entende a eletricidade como algo garantido, mas nós, privilegiados com esses luxos, devemos lembrar que nem sempre é assim. E infelizmente, para algumas partes do mundo, a eletricidade nem sempre está em abundância. É por isso que o William Kankwamba, de 14 anos, do Malawi, no sudeste da África, tomou a iniciativa de fazer a diferença. O ano era 2001 e William foi forçado a abandonar a escola. Seus pais não conseguiam mais pagar sua matrícula depois que uma fome devastadora varreu a nação e destruiu a fazenda da família, da qual eles dependiam para obter renda. Essa, infelizmente, é a realidade de muitas crianças na África, já que a Unesco relata que 60% das crianças africanas não estão mais na escola aos 15 anos. Mas mesmo que a escola estivesse fora de questão, o William não estava prestes a ficar parado. Ele tinha grandes planos para ajudar sua família. Com todo o seu tempo livre, ele começou a pesquisar na biblioteca local sobre ciência e como fazer geradores eólicos. William sabia que se conseguisse descobrir como fazer um gerador eólico, ele poderia fornecer à sua família a eletricidade tão necessária. Em qualquer circunstância, criar um gerador eólico que produz eletricidade seria difícil, mas ainda mais se os seus únicos recursos de construção fossem essencialmente lixo. Mas como a gente já viu nesse vídeo, o lixo de um homem pode ser o luxo de outro. E o engenhoso William usou um ventilador de trator, amortecedores, tubos de PVC, um quadro de bicicleta e outras peças de sucata para criar um gerador eólico. E olha só, funcionou. Incrivelmente, graças à engenhosidade de William, seu gerador conseguiu alimentar com sucesso 2 rádios e 4 lâmpadas na casa da sua família, proporcionando-lhes o presente da luz e da música. Nos anos desde a construção do primeiro moinho de vento, ele liderou com sucesso a construção de moinhos adicionais na sua aldeia para eletricidade e bombeamento de água, e a sua engenhosidade até lhe rendeu uma vaga como palestrante no TED Talk, permitindo-lhe inspirar outros com seu senso de visão e autoconfiança. Mas William não é o único jovem do continente africano cuja inovação deixou as pessoas impressionadas. Este é Kelvin Doe de Serra Leoa. Em 2008, então com 12 anos, ele conseguiu construir a sua própria estação de rádio, usando um pouco mais do que uma caixa de sucatas. Acredite ou não, Kelvin juntava sucata metálica e partes elétricas descartadas, que ele então usava para construir os seus próprios mini geradores, transmissores e baterias. Com conhecimento proficiente de eletricidade, Kelvin conseguiu montar sua própria estação de rádio, incluindo uma mesa de som multicanal para conectar seu microfone, que ele usava para as transmissões para as pessoas de Freetown em Serra Leoa. Não só isso, mas ele também criou toda uma personalidade em torno disso, usando o nome artístico de DJ Focus, devido à sua crença de que com muito foco, até mesmo conquistas de engenharia aparentemente improváveis podem se tornar realidade. Kelvin também conseguiu uma vaga para palestrar no TED Talk, e definitivamente a gente precisa ouvir as palavras sábias desses jovens gênios. Sebastian McCarthy.
Embora para os adultos a neve possa ser nada mais que um incômodo, quando você é criança não tem nada igual. Horas de diversão são garantidas com descidas de trenó, batalhas de bolas de neve e a construção de bonecos. Mas em 2021, o garoto de 11 anos Sebastian McCarthy levou as coisas a outro nível. Como acontece com frequência, havia nevado em Lloydminster, no Canadá, e o pequeno Sebastian teve a ideia de construir 5 magníficas estruturas de neve e gelo. Mas para fazer isso, ele primeiro ia precisar criar alguns tijolos de neve, 550 para ser exato, que ele fez compactando firmemente a neve em caixas. Além desses, ele também fez 575 tijolos, congelando a água em formas de alumínio durante a noite. Depois que esse processo de vários dias de coleta de materiais foi concluído, tudo o que restava fazer era construir, correndo contra o relógio antes que qualquer aumento de temperatura pudesse derreter as suas criações. Sebastian trabalhou dia e noite. Na verdade, os seus pais até tinham que forçá-lo a entrar em casa às vezes para permitir que ele se aquecesse. Mesmo assim, Sebastian perseverou e alcançou exatamente o que se propôs a fazer ao completar o seu reino de gelo. Durante os 2 meses de inverno que isso levou, Sebastian construiu 5 magníficas estruturas, compostas por vários iglus e até uma torre de 3 metros de altura, sem falar no tobogã de neve. Embora suas câmaras geladas tenham desde então derretido lentamente, Sebastian já está ocupado com o que pode fazer na próxima vez para se superar. Talvez um castelo de gelo inspirado na Elsa deve ser fácil para um jovem altamente motivado que nem ele. Afinal, as probabilidades insuperáveis não pararam os jovens gênios que a gente viu hoje. Só espero que os pais do Sebastian garantam que o pequeno não aprenda a fazer um reator nuclear de gelo. E isso é tudo por hoje, pessoal. Deixa aí nos comentários qual projeto te impressionou mais. E não esquece de curtir e se inscrever. Até a próxima e obrigado por assistir.